Olá, tudo bem com vocês? Tudo na santa. Pelo menos nós voltamos. Pelo menos nós voltamos. Pelo menos nós voltamos. Tá feliz, Freitas? Estamos aí na luta e glória. Então, como sempre. A dura vida do advogado, hein? E do professor universitário nem se diga. Muito bem. Freitas, vamos começar a discutir sobre a Nicarágua. A Nicarágua está envolvida atualmente na sua maior crise política. É uma onda de violência desde a Revolução Sandinista, que terminou com a ditadura Somoza em 1979. Mais de 400 pessoas já morreram, inclusive uma brasileira morreu essa semana, também em decorrência desses protestos. Para explicar, por que estão acontecendo esses protestos na Nicarágua? Bem, tudo começa com uma questão previdenciária, né? Todo o início da discussão. O problema é assim, o Daniel Ortega era um guerrilheiro que conseguiu, através da guerrilha e do movimento sandinista, na ocasião, derrubar um ditador. Aliás, uma família de ditadores, que era a família Somoza. Quando ele sai, ele assume o governo, depois fica um tempo, aí perde as eleições, entra a presidente Chamorro e ela fica um tempo também. E aí, passam-se os anos, ele nunca deixa de ser uma eminência importante no processo político da Nicarágua, e aí ele assume a presidência da República e agora passa pelo seu terceiro mandato. Quando ele era presidente, ele retirou a possibilidade de você ter um número máximo de mandatos. Então ele pode ser presidente quantos anos quiser. Inclusive, no último pleito, ele colocou a mulher dele como vice, né? Então a gente vê que na América Latina essa questão do nepotismo é complicada sempre. E o que aconteceu é que ele construiu o seu governo basicamente num tripé. Este tripé incluía, primeiro, um relacionamento próximo aos Estados Unidos, que era o que tinha favorecido justamente o Somoza. Então, ele falou, não vamos brigar com os americanos, eles tinham uma relação próxima com os Estados Unidos, uma relação próxima do empresariado e da Igreja Católica, importante para a manutenção, afinal a Igreja Católica, depois que acaba a teologia da libertação, ela volta para um conservadorismo maior, inclusive na Nicarágua. Então você tem este tripé. E a terceira coisa é um trabalho social financiado pela Venezuela, que foi o grande financiador. Lembra aqueles estados bolivarianos, né? Equador, Bolívia, Nicarágua, esses eram, além da Venezuela, os mais importantes e que receberam uma quantidade enorme de dinheiro, tanto do Chávez como Maduro. A hora que o petróleo cai, a Venezuela entra em crise, esse dinheiro desaparece, e é nessa hora que você vai fazer o quê? Olhar suas contas. E quando eles olham para as contas, eles encontram um enorme problema fiscal e, por outro lado, como qualquer ditadura latino-americana, um problema gravíssimo de corrupção. É engraçado porque é um governo de esquerda tentando fazer uma reforma tributária. Porque eles se deram conta, né, de que o modelo como estava não ia crescer e o Estado precisava diminuir o seu tamanho e aumentar a sua arrecadação. Então, uma das questões que sempre é problemática em todos os países é justamente a questão previdenciária. E aí eles começam com essa situação que é toda degringolada, como a gente tem observado. E daí degringolou, os protestos aparentemente saíram de controle, houve até greves de 24 horas, greves gerais no país. Porque o governo também é associado a uma milícia que o apoia. Existe, quer dizer, um grupo paramilitar que tem atuado? Ainda existe, isso nunca deixou de existir. Sempre existiu lá? Sempre existiu. Né? Claro que o movimento, porque tudo isso nós não podemos esquecer, foi em razão de um momento que aconteceu na América Latina, na década de 60 e 70, em que surgem esses movimentos paramilitares. As Farc, no Brasil a gente também teve o pessoal de guerrilha, que pegou no Amazonas, inclusive a ex-presidente Dilma fazia parte de um deles. Você teve o Sendero Luminoso no Peru, você teve os Tupacabás, você teve um monte de movimentos que se mantiveram. E os sandinistas também, né, de alguma forma, permaneceram e surgiram as guerrilhas e muitas delas também financiadas pelo tráfico de drogas, uma série de coisas. Então, este movimento paramilitar, de alguma forma, está muito próximo do governo atual.
E o Brasil, como é que fica nisso tudo? Porque desde, acho que do governo Lula, havia um forte apoio ao governo de Ortega. A Dilma também o apoiou. Recentemente teve o Foro de São Paulo realizado em Cuba, que a nossa ex-presidente esteve, e também reforçando o apoio a Ortega. Como que fica isso? Por que há esse atraso desse lado político brasileiro em apoiar ditaduras sanguinárias, não? Bem, todo mundo apoia um governo que não gosta, né? O grande equívoco do período Dilma, Lula, e não podemos esquecer Fernando Henrique Cardoso, porque o apoio ao Chaves veio desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Então, o grande problema da América Latina é que a gente não consegue se livrar de um viés ideológico mais à esquerda e que isso se perenizou nos últimos anos, particularmente durante o período desses 3 presidentes que eu mencionei, porque houve uma reversão econômica no Brasil, houve um crescimento econômico no Brasil e se achou que o modelo que estava sendo utilizado na América Latina deveria, de alguma forma, ser apoiado, que é uma região de exploração, esse tipo de coisa. Mas nunca funcionou, ou não funciona, e a posição do Brasil sempre fica muito dúbia nessa situação, porque existe um impedimento constitucional, a questão da não intervenção, que é um princípio da nossa Magna Carta, mas que é importante lembrar também. Ali existem 2 fatores que a gente não pode esquecer. Primeiro, quem pode interferir não quer. Os países que seriam os primeiros a agir, no caso da Nicarágua, tinham que ser os vizinhos, para botar uma situação. E o segundo fator importante é que, se você tiver a vontade, mas não tiver o instrumental para fazer isso, a situação vai ser inefetiva, não vai ser efetiva. Esse instrumental, você diz como? Há de pressão, você tem que colocar pressão, às vezes você pode ter a necessidade de uma intervenção militar, que é uma coisa que os americanos não querem, os brasileiros não querem, a gente não tem nem instrumental para fazer isso. E você precisa criar ali o quê? O apoio para que haja um grupo que assuma o governo e este grupo, de alguma forma, não seja pior do que o anterior. Que aí vem até, vou pegar um paralelo, é o que aconteceu no Egito. Você tirou um ditador que era o Hosni Mubarak, que tinha ficado 42 anos no poder, e logo depois você abriu, veio a eleição e entrou a Irmandade Muçulmana, ou seja, a situação piorou politicamente. Então, nessas situações é sempre muito complicado você saber quem é que vem no dia seguinte. E nesse sentido também, quer dizer, mostra também a ineficácia talvez da OEA, uma organização que perdeu totalmente sua relevância aqui para a América. Olha, é muito complicado eu falar mal da OEA, porque eu fui bolsista da Organização dos Estados Americanos, acho que ela tem um papel importantíssimo na região. Agora, o problema não é a organização faz aquilo que os estados querem que a organização faça. Se os estados, de alguma forma, apoiam este tipo de movimentos, não há como o secretariado da organização se opor àquilo que os seus membros querem. É a mesma coisa que a gente fala, a ONU hoje em dia é irrelevante. É irrelevante em alguns aspectos porque os Estados-membros não querem que seja relevante. Então, tudo isso, quando a gente fala da OEA, a ideia de você ter um fórum que congregue os Estados latino-americanos, os Estados americanos, né, do Canadá à Terra do Fogo, numa organização só para trocar ideias, para se criticar enquanto for necessário, é brilhante, é uma boa ideia, né, na ideia do multilateralismo. Claro. Só que o problema que nós vemos é que nos últimos tempos os conchavos políticos não são aquilo que se pretendia quando se estabeleceu a organização. Perfeito. E o Brasil, ainda explorando um pouco mais do Brasil, o Brasil recentemente chamou a embaixadora da Nicarágua para dar explicações e também solicitou a vinda do embaixador brasileiro na Nicarágua ao Brasil para também dar explicações, ou como se diz isso em diplomacia? Para troca de informações, mas não precisava nada disso, era só ler os jornais, a imprensa. Precisava pagar uma passagem. Pagar a passagem de vida, era só olhar, é só olhar você, procurar no Google imprensa ou prensa de Nicarágua e você vai ver uma quantidade enorme de periódicos e de jornais da Nicarágua que estão abordando essa situação e de uma maneira interessante, muito diretamente com críticas ao governo. Então, porque, aliado a isso, ele, se não me engano, ele é dono de 6 emissoras de televisão na Nicarágua. Quer dizer, como que fica isso? Existe imprensa livre lá? Olha, por incrível que pareça, quando eu li
os jornais e os periódicos nicaragüenses, eu fiquei impressionado como eles estavam sendo muito diretos com relação à situação que estava acontecendo. Não havia nenhuma tentativa ali, claro, você vai fazendo a leitura e entendendo, não, este é mais pró-governo, este é contra, mas você nota que existe uma determinada liberdade, ao menos dos que eu li, com relação à crítica ao governo. Perfeito. Por isso não era necessário chamar o embaixador nessa situação. Então, assim, a solução tem que ser negociada. Tem que ser negociada. E, claro, às vezes a gente chama o embaixador como um gesto, dizendo, olha, é um desagravo que se faz a situação no país. Eu não sei se existe, e aí a pessoa vai entender, eu não sei se existe alguma coisa além disso, né, no ritual e no gesto. Mas é uma forma de tentar colocar pressão, mas a única maneira efetiva de fazer com que o negócio aconteça é se nós sentarmos e, ao contrário, irmos lá e tentar, de alguma forma, oferecer ajuda para resolver o problema. Perfeito, tomara que resolva esse problema, esse sério problema. E é um país que tem um histórico negativo nesse sentido. Infelizmente. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, curtam a nossa página e deem um like aqui para nos ajudar. E muito obrigado, Marcos Freitas. Prazer. Vamos lá, valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau, hein? It's me or is it you? It's a confusion. Someone's closed down in Brazil. They are rich but we are very poor. Nobody knows what's going on in Brazil.